Libido feminina. Vamos conversar sobre isso com o Dr. José Bento, que só ele pode ter essa conversa conosco com um toque que só ele tem. Feliz ano novo. Obrigado igualmente. Prazer em recebê-lo aqui nesse primeiro dia. Obrigado pelo convite. Doutor José Bento, vamos falar de libido feminina, aquelas coisas que ninguém fala. É verdade. Não é? Porque é um assunto que é tabu. É. Às vezes a gente não fala nem com a filha. Não só é tabu, mas é uma coisa meio que imposta pela sociedade, que a mulher e o homem também tem que ter libido. Quer dizer, às vezes você não tem libido, às vezes você passou um dia ruim, às vezes você não está afim, e isso é normal. Eu recebi no consultório esses dias uma paciente fala assim: doutor, eu quero fazer uns exames para saber da minha libido, se a minha libido está boa. Não existe exame para isso. Quer dizer, existem os exames hormonais, os hormônios às vezes atrapalham a libido, a vontade. O que é libido, né? Eu ia perguntar. Libido é a vontade, em latim quer dizer vontade, e que Freud colocou essa conotação sexual na palavra libido. Então, é a vontade, é o desejo que você tem de manter relações sexuais. E isso está muito mais ligado na cabeça do que propriamente em qualquer órgão do seu organismo, quer dizer, qualquer órgão sexual. Então, é muito mais cabeça. Alguns autores falam até em 80% cabeça e só 20% a 30% da parte, vamos dizer, da parte que tiver a parte física, quer dizer, a parte sexual estiver em ordem, é lógico. Se a mulher tiver uma infecção genital, se ela tem uma dor durante a relação sexual por causa dessa infecção genital, ela não vai ter libido, ela não vai ter vontade de ter relação. A mesma coisa eu adoro feijoada. Mas toda vez que eu como feijoada, eu começo a ter dor do estômago. Vai chegar uma hora que eu não vou querer mais comer feijoada, porque eu estou com dor no estômago. É a mesma coisa a mulher que tem alguma alteração nos órgãos sexuais. Mas a partir do momento que você foi ao seu ginecologista, seus órgãos sexuais estão normais, não tem nenhuma alteração, não tem nenhum mioma que dá dor, que não tem nenhum cisto que pode dar dor, não tem nenhuma disfunção hormonal, quer dizer, a libido está muito mais ligada à cabeça. Eu posso entender falta de libido não só como falta de desejo sexual, mas como falta de desejo pela vida? Sim, sem dúvida. Quer dizer, a libido, às vezes eu costumo falar, principalmente para as mulheres que entram na menopausa, elas começam a não ter uma quantidade adequada de hormônio. E isso, um dos primeiros sintomas que aparecem é uma diminuição da libido. Mas não libido sexual, a libido de vida, a libido de sair, a libido de dançar, a libido de curtir a vida, curtir um almoço com a família, curtir uma saída com o filho, curtir uma saída com o marido e num cinema. Isso é libido também, né? Não é só aquela atividade sexual. E a libido, muitas vezes as pessoas, elas acham que a libido, todo mundo nasce com a libido, normal. E essa libido vai diminuindo conforme vai envelhecendo e vai apagando como se fosse uma vela. Quando chega na velhice, essa libido apaga, desaparece e a pessoa morre. Não, não é assim. A libido precisa ser construída. Você começa a trabalhar a sua libido, seu desejo sexual, a partir do momento que você acorda. Você acordou 6 horas da manhã, é ali que começa a sua libido. É a maneira como você dá bom dia ao seu parceiro. É a maneira como você trata o seu parceiro durante o dia. Uma foto, um beijo, uma atenção. Muitas vezes as pacientes chegam num consultório e falam assim: doutor, eu não tenho mais libido. Eu falo: como é que está a relação sexual? Eu não tenho mais libido, não tenho mais vontade de ter relação. Mas me conta como é que é seu dia. Bom, eu acordo às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, para fazer o lanche do meu filho. Depois aí eu deixo ele na escolinha, vou trabalhar. Ao meio-dia eu tento fazer uma atividade física correndo, porque aí não tenho muito tempo. 6 horas da tarde eu saio correndo, vou pegar o filho, depois eu volto para casa, faço o jantar e espero o meu marido. Em frangalhos, né? Como é que você vai ter libido assim? Não dá. Sabe? Não dá. Se você... Eu pergunto para elas assim: olha, vamos fazer uma coisa. Pega seu marido, vai passar uma semana num navio, sem fazer nada, só piscina,
só música o dia inteiro, só aquela vida gostosa, a sua libido vai voltar? Ela fala assim, lógico que vai, né, doutor? Eu falei, então não tem nenhum problema na libido. O problema é o estresse do dia a dia. Então você precisa mudar o seu dia. Então você precisa construir sua libido. Pega o final de semana, deixa o filho em casa, com alguém, com uma avó, uma tia, e vai namorar o seu marido, sabe? Vai num hotelzinho, vai jantar fora com ele, vai andar com ele de mão dada no shopping center, não precisa muita coisa, vai na Avenida Paulista, só domingo de manhã, só curtir junto com só ele, sem criança. E depois vai tomar um café, não precisa muita coisa, não precisa de dinheiro também, mas você precisa construir a sua libido. Precisa desse tempo, né? Precisa olhar na cara do marido e falar assim, escuta, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Como é que tá seu trabalho? Faz tempo que eu não vejo você falar dos seus amigos, como é que tá fulano, como é que tá ciclano? Se interessar pela vida dele e ele pela sua vida também. Senão vocês acabam entrando numa rotina que isso acaba com a libido. E essa mesa? O que essa mesa pode ajudar na libido? Então, tem algumas coisas que podem ajudar. Alimentação, por exemplo. A primeira coisa que você precisa fazer é cortar o açúcar. Então, corta isso aqui, corta o açúcar. Por quê? O açúcar... Vamos tirar? O açúcar Vamos tirar. Vamos colocar aqui o que não ajuda. Pronto, açúcar não. Então, põe do seu lado, porque eu nem quero do meu lado. Não quero saber de açúcar mais na minha vida. Chega de açúcar. Já comi açúcar que eu tinha que comer na minha vida inteira. O açúcar aumenta a inflamação do nosso organismo, o açúcar deixa a gente cansado, o açúcar deixa a gente, aumenta o nosso cansaço, perde a vitalidade, a gente perde então essa vontade interna de viver pelo açúcar. E outra coisa, o açúcar vai levar você a um aumento de gordura, depósito de gordura. Isso vai afetar o quê? A sua autoestima. Você vai olhar no espelho e vai falar assim, você nem vai se gostar. Você se gostando, você olhando para o espelho, você se gostando, você fazendo uma atividade física, que isso aumenta a libido. Fazer atividade física aumenta a vascularização nos órgãos genitais também e aumenta a sua libido também. Você vai se sentir melhor e vai melhorar também na hora do sexo. Frutas, imagino eu. Frutas. Morango. Então, morango, framboesa. O morango, ele altera principalmente a adrenalina. Tudo está ligado na vascularização, na quantidade de sangue que chega nos órgãos genitais. Toda vez que aumenta o nosso desejo, aumenta a nossa libido, aumenta então a vascularização nos órgãos genitais. Na mulher, aumenta a lubrificação e no homem, aumenta o quê? A ereção. Sem isso, não consegue ter relação sexual. A mulher vai ter dor, o homem não tem ereção, não tem penetração. O abacate é rico em vitamina E, o abacate é rico em potássio, o abacate é rico em vitamina B6 e vai aumentar o quê? A vascularização, vai aumentar os vasos. Então, é super bem-vindo. Noz moscada, nozes, é rico em zinco e também melhora muito a vascularização e no homem melhora muito a taxa dos espermatozoides. E a pimenta. Pimenta é um alimento que faz aumentar muito a vascularização, aumenta a quantidade de sangue também nas regiões genitais quando aumenta a libido, pronto, vai melhorar muito então na hora da relação sexual. Álcool, então, imagino que não. Bom, o álcool, ele funciona em pequenas doses, ele pode diminuir aquela timidez que a mulher ou o homem tem, mas em pequenas doses. Então você pode se sentir melhor quando está começando com um pouquinho, um drink, um cálice de vinho para quebrar o gelo. Agora, se você continuar e se animar, continuar bebendo, você vai acabar dormindo e não tendo relação sexual, não conseguindo nem ter um aumento de vascularização na região genital. O homem não tem penetração, não tem ereção e a mulher tem falta de vascularização, falta de lubrificação genital. O que são aquelas cápsulas, doutor? Bom, aquelas cápsulas são as pílulas anticoncepcionais. Pílulas anticoncepcionais podem alterar a libido? Podem. Elas podem diminuir a libido. Por quê? Como é que ela funciona? Bom, a mulher tem a libido exacerbada quando ela está na metade do ciclo, quando ela está na época da ovulação, está num pico estrogênico.
E que a mulher que toma a pílula não tem esse pico estrogênico. A mulher que toma a pílula ela tem uma quantidade uniforme de estrogênio. Então, teoricamente, todas as mulheres que tomam pílula não teriam essa vontade a mais de ter relação sexual. Mas isso não acontece com todas. O problema é que a pílula anticoncepcional ela pode aumentar um carregador de testosterona chamado SHBG. Esse SHBG carrega a testosterona e deixa pouca testosterona para agir. E a testosterona é um hormônio fundamental para aumentar a libido, para aumentar a vontade tanto do homem quanto da mulher de ter relação sexual. Diminuindo a testosterona, ela vai ter menos vontade. Então, a mulher que toma a pílula, aumentando o SHBG, e o SHBG não aumenta só com a pílula. O SHBG aumenta quando você está estressada, o SHBG aumenta quando você passa deprivação de sono, então você não dorme bem à noite. O SHBG com álcool aumenta, com fumo ele aumenta, então não vamos colocar só a culpa na pílula anticoncepcional, quer dizer, outras coisas podem aumentar o SHBG, diminuir a testosterona e diminuir a libido. E SHBG eu posso entender então como um ladrão de testosterona? Um ladrão de testosterona, ele é um carregador, então ele é como se fosse um ônibus, ele lota aquele ônibus de testosterona e vai embora, fica correndo pelo seu organismo e não tem testosterona para agir. Preservativo, falamos? Preservativo. Bom, o preservativo, em alguns casais, pode diminuir. Então, isso que é importante os casais conversarem, né? E falar assim, bom, olha, o preservativo para mim está sendo... está diminuindo a minha libido, eu não tenho muita sensibilidade. Então, tá bom, tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uns exames, todos os exames de doenças sexualmente transmissíveis. Eu vou mostrar os meus exames para você, você mostra os seus exames para mim e a gente dispensa então a camisinha como método preventivo de doenças sexualmente transmissíveis. E vamos procurar um outro método contraceptivo. Aí sim, então, por isso que o casal precisa conversar, para saber se realmente, se é a camisinha que está atrapalhando, então vamos parar de usar a camisinha, vamos tentar outro método. E sem medo dessa conversa, né? Sem medo. Sem medo dessa conversa. Exatamente. Você também é responsável. Você não pode colocar a responsabilidade do prazer, por exemplo, de uma relação sexual no parceiro. Não. Você é responsável pelo seu prazer. Você que precisa falar para o outro o que você gosta. O que você não gosta, põe a mão aqui, põe a mão ali, põe a boca aqui, põe a boca ali e vão fazer assim, assado. Quer dizer, é o casal que vai, sabe, conversar e vai achar uma maneira... O seu jeito de se divertir. Exatamente. É o seu jeito. Exatamente isso. Vamos responder as perguntas do pessoal de casa? Então vamos lá. Primeira pergunta sobre fatores que afetam a nossa libido. A libido feminina foi enviada pela Luísa. A diabetes mexe com a libido? Não tenho vontade de ter relações com o meu marido. O que eu faço? Bom, Luísa, o diabetes ele pode mexer com a libido se você tiver o diabetes descontrolado. Quer dizer, a partir do momento que você está controladinha, sua glicemia está adequada, se você está fazendo atividade física, se você está dormindo bem, se você está com um pouco estresse, se você está trabalhando para a sua libido, como é que você está tratando o seu marido? Tem casais que não se beijam, ou então dão um beijinho só assim quando vai embora, quando chega, sabe, não se abraçam, não tem um carinho e depois quer ter relação sexual e ver fogos de artifício saindo pela janela. Isso não vai acontecer, você precisa trabalhar a sua libido, porque senão ela morre mesmo. Mas o diabetes não atrapalha a libido se estiver bem controlado. Próxima pergunta. Iris, a amamentação influencia na falta de libido? Nossa, demais, Iris. Demais. A natureza fez uma armadilha para a mulher. A armadilha é o seguinte, quando você está grávida, você tem uma quantidade enorme de hormônio. Muitas mulheres, durante a gravidez, aumentam até a libido por causa disso. Elas se sentem mais bonitas, o cabelo fica mais bonito, a pele fica mais bonita, ela fica com os olhos brilhando. Ah, mas fica com aquele barrigão. Mas para elas se sentem ótimas, elas se sentem a rainha do pedaço quando elas estão grávidas. Elas se sentem lindas. E elas aumentam a libido. O problema é que quando nasce o nenê, sai a placenta logo depois que o nenê nasce.
Essa placenta é uma usina de hormônios. Ela que é o responsável pela produção de progesterona, de estrogênio. Então, ela saindo, a mulher cai numa quantidade enorme de hormônios. Por isso que existe aquela fase que a mulher, parece que ela perdeu o chão, ela fica, às vezes, deprimida, não sabe o que está acontecendo, às vezes chora, a depressão pós-parto pode aparecer por causa dessa falta de hormônio. E aí aumenta o que? A prolactina, que é o hormônio responsável pela amamentação. E ela começa a amamentar. Então ela não tem estrogênio, ela não tem progesterona e muito menos testosterona. Com isso, por quê? Por causa da prolactina. A prolactina inibe tudo. A natureza fez isso de propósito, porque sabe que ela está se convalescendo, que ela não tem que dar bola para o macho, ela tem que dar bola para a cria. Ela só tem atenção para a cria, só para aquela criança, e fica amamentando, o cuidado, a criança chora, ela está mais aguçada para o choro da criança, não está nem aí, porque o marido está pensando, se o marido está passando nu na frente dela, ela não está nem aí, fala, pelo amor de Deus, ela não quer nem ver, por causa desse aumento da prolactina. O problema é que aí ela não tem mais o barrigão, ela já voltou, está voltando ao seu peso adequado, e o marido fica olhando para ela, fala, bom, é agora, né? Já passaram os 40 dias, o médico já liberou relação sexual, só que ela vai ter relação, ela não tem estrogênio, então a vagina está muito seca. Ela vai ser ainda sem libido, porque ela não tem testosterona, ela ainda vai sentir dor na relação. É aí que ela não vai querer mesmo. O que é importante, mais uma vez, é o casal conversar, explicar a situação. Olha, escutei lá o doutor Zé Bento falando que essa fase é muito difícil ter relação. Vamos com calma, vamos devagar, vamos ter devagarzinho, vamos passar um lubrificante, vamos manter um clima, sabe, que favorável para aparecer alguma libido, vamos estimular melhor. Então, tudo isso é importante a mulher saber que passa. Isso depois que é de 6 meses, passa. Isso aí passa. Aí vai voltar tudo ao normal novamente, mas tem que ter, nessa fase, muita, Iris, muita paciência e explicar para o seu marido, Iris, que isso aí vai passar, esse pesadelo. Boa. Tadinho. Próxima pergunta, Karina. Fiz a bariátrica bypass há um pouco mais de um ano e depois de operar, a minha libido diminuiu muito. É normal isso acontecer? Então, Karina, devia ser o contrário, né? Porque aí os hormônios da Karina começam a voltar ao normal, né? Ela começa então a produzir muito mais estrogênio, testosterona, ela acaba tendo um ciclo menstrual normal, você melhora a sua autoestima, porque você vai perdendo peso, então, teoricamente, isso deveria melhorar. Agora, precisa ver se não tem alguma disfunção hormonal. Você fez uma cirurgia bariátrica, perdendo peso assim rapidamente, pode ter uma disfunção, pode ver como é que está a sua tireoide, e é o que eu falei, 30% é a parte orgânica. Descartando essa parte orgânica, Karina, aí vamos prestar atenção na parte psicológica. O que aconteceu depois que você fez a bariátrica? Como você está se sentindo? Você já está fazendo atividade física? Você está dormindo bem? Quer dizer, isso que você está comendo, essa restrição alimentar, isso está te satisfazendo? Nutrindo, né? Você não está aumentando o cortisol por causa disso? Não está estressado porque você está comendo menos, você está mais estressado? Então, quer dizer, você precisa ver vários pontos, mas teoricamente, normalmente, melhora a libido depois da bariátrica. Então, vale a pena, Karina, investigar. Sem dúvida, Perfeito. Tem que investigar a parte orgânica primeiro, Karina. Alice, ler contos eróticos pode ajudar a aumentar a libido ou pode diminuir ainda mais o desejo sexual? Imagina, Alice, isso é uma das maneiras Repertório. Isso aí é uma das maneiras que você faz aumentar, não só contos eróticos, mas você vê um filme junto com o seu parceiro, um filme mais romântico, ou às vezes até pornográfico, não tem problema, se vocês gostarem, se for gostoso, tem mulheres que não gostam, tem homens também que não gostam, tem mulheres que gostam, então você vê o que te satisfaz, mas ler um conto erótico é uma das maneiras de você
cuidar da sua libido. É o que eu falei no começo da entrevista. Você precisa cuidar da sua libido. Não é uma chama que fica acesa lá, não para, não. Você precisa namoro. Alimentar, né? Alimentar. É andar de mão dada com seu parceiro, é um abracinho, é um beijinho, é ler um conto erótico, é ver um filme romântico, abraçada com seu parceiro, tentar diminuir o estresse, dormir bem, diminuir o açúcar, fazer uma boa alimentação, tirar as crianças de perto. Tirar as crianças de perto. Mãe tem uma dificuldade em fazer isso. Não, olha, criança é a coisa mais gostosa que existe na vida, mas a criança é uma atenção. Se tivesse uma criança aqui, todo mundo estava assim, olhando para a criança. A gente fica encantado, é uma coisa, é muito gostoso, mas eles requerem muita atenção e isso tira atenção do que é importante na vida de um casal. Quer dizer, precisa namorar, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, sair só você e seu marido. É engraçado porque sai só ela e o marido. E o assunto é a criança, é o filho, telefone? É o telefone, fica lá direto, mas pelo menos saiu com o marido, sabe? Você teve esse momento que vocês faziam quando vocês estavam namorando. Ótimo, precisa cuidar da libido. Ótimo. Eu falo que tem coisas que só o Dr. José Bento fala pra gente. O Dr. José Bento é médico ginecologista, site do Dr. José Bento é drjosebento.com.br, dr de doutor, drjosebento.com.br e o Instagram do Dr. José Bento é @josebento. Simples assim, @josebento. Pode entrar em contato a hora que quiser. Que auspicioso encontrá-lo hoje no primeiro dia do nosso ao vivo. Obrigado. Bom ano para você. Muito obrigada. Saúde para nós todos. Muito obrigada.